Boa tarde. Boa tarde, queridos irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos reunidos aqui nesse ambiente virtual da Escola Jesus Cristo para estudarmos e meditarmos nas importantes mensagens que nossos amigos espirituais nos trazem do plano superior. Esse serviço recebe o nome de Irmãos de Célia Lúcius e acontece todas as terças, quartas e quintas-feiras às 16 horas. Como preparação para a nossa oração, eu vou ler partes da poesia de Maria Dolores, Serve e Confia, que se encontra no livro Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier. Serve e confia. Escuta, alma querida, se alguma provação te agita os caminhos da vida e a jornada te cansa, pensa na bênção da esperança e olha em torno de ti no dia a dia, das entranhas dos abismos aos reinos estelares, a natureza em todos os lugares, ao entregar-se a Deus, age, serve e confia. Quando o tronco balança ao vento forte e a tempestade ruge nos caminhos, há trovões anunciando os coriscos da morte, as aves aconchegam-se nos ninhos, esperando que as nuvens tresmalhadas, muito além das ramadas, em movimentação incessante e imprecisa, passarão no aguaceiro turbulento e de que a paz virá nos bálsamos da brisa sobre o telhado azul do firmamento. Assim também, alma querida e boa, quando a prova te doa, não desanimes, segue e busca a frente, porque a paz do Senhor vela constantemente sobre a criação. Por mais pesada a luta em que te vejas, conserva o coração vestido de tarefas benfazejas. Entre os braços amigos da esperança, guarda sempre os deveres teus e meus. Quanto possas, trabalha, ajuda e avança. Serve e confia em Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, a fim de estudarmos as importantes mensagens que traduzem o Seu Evangelho para o nosso coração. Agradecemos, Senhor, essa divina oportunidade e te pedimos que nos ajude a abrir os canais de entendimento da nossa mente, do nosso coração, para que possamos, Senhor, assimilar, guardar e, acima de tudo, praticar o que nos for revelado nessa tarde. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Bem, meus irmãos, a mensagem que nos coube no estudo dessa tarde é perante os espíritos sofredores e se encontra no livro Conduta Espírita. É uma mensagem de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira. Com ela, poderemos constatar, mais uma vez, todo o cuidado e atenção que o plano espiritual tem para com todos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, confirmando que o desamparo não existe. André Luiz nos traz em seus livros, com muita riqueza de detalhes, o cotidiano da vida no plano espiritual. Ele teve a oportunidade de presenciar e experienciar muitas situações, e durante o seu aprendizado no plano espiritual, ele constatou o crescimento dos trabalhadores do espiritismo. Ele diz no prefácio do livro, que é de 1960, que somente no Brasil, naquela época, já havia mais de 1 milhão de trabalhadores do espiritismo.
Então, dessa forma, com a concessão do alto, escreveu esse livro com a intenção de esclarecer como deve ser a conduta do trabalhador espírita. No livro, ele traz indicações cristãs para todos os trabalhadores, todos nós, né? Que possamos burilar, quer dizer, aperfeiçoar as nossas atitudes, a fim de que essas atitudes estejam sintonizadas com os princípios superiores. Então, é muito importante que as nossas atitudes, as atitudes dos trabalhadores espíritas, estejam sintonizadas com os princípios superiores. E ele diz também, né, que das atitudes dos trabalhadores depende o destino das organizações. Então, mais uma vez, das atitudes dos trabalhadores espíritas depende o destino das organizações. E observando essa orientação, eu lembrei com muita gratidão mesmo do professor Clóvis Tavares. Ao fundar a nossa querida Escola Jesus Cristo, ele também, muito sintonizado com as forças do alto, ele prezou o aperfeiçoamento das atitudes dos seus trabalhadores, a fim de que todos nós da escola estivéssemos sintonizados com os princípios superiores. Tanto é, meus irmãos, que ele colocou como pilar de todos os serviços desenvolvidos na escola, de todas as aulas, de todas as pregações, ele colocou como pilar o Evangelho de Jesus. Dona Hilda, há pouco tempo, em uma mensagem de WhatsApp, e ela me autorizou a falar aqui sobre isso, ela revelou que Chico orientou o professor Clóvis no sentido de que, sendo a Escola Jesus Cristo uma escola, né, o estudo do Evangelho teria que constituir uma parte muito importante do seu programa de trabalho. E ele seguiu isso, né? E assim, também seguindo uma orientação de Emmanuel, o professor Clóvis iniciou o estudo do Novo Testamento. Era indicação de Emmanuel que ele iniciasse o estudo do Novo Testamento na própria fonte, quer dizer, no Novo Testamento. E esse estudo, que começou com o professor Clóvis no ano da fundação da escola, permanece até hoje na nossa escola sob os cuidados de Dona Hilda. Então é isso, meus irmãos, o plano espiritual, ele nos orienta para nós termos, né, essa sintonia com os princípios superiores. Ele nos orienta, mas, né, quem tem que colocar em prática essas orientações somos nós. Estudando, meditando, aperfeiçoando as nossas atitudes, quer dizer, aperfeiçoando a nossa conduta. E a conduta espírita, orientada de forma cristã por André Luiz, a ser meditada na tarde de hoje, é em relação aos espíritos sofredores. Como deve ser a nossa conduta, né, do espírita em relação aos espíritos sofredores. Por isso o nome da mensagem, perante os espíritos sofredores. Contudo, meus irmãos, antes de ler a mensagem, eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o sofrimento. Vamos fazer uma breve reflexão sobre o sofrimento, para afastarmos qualquer juízo de valor em relação aos nossos irmãos desencarnados que se encontram em sofrimento. Segundo Emmanuel, todos os homens sofrem. Todos os homens sofrem, e todos os sofrimentos dos homens, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o divino poder. Né? Emmanuel orienta isso, né? Todos os sofrimentos dos homens, de modo geral, origina-se da pretensão de usurpar o divino poder. Quer dizer, o ser humano sofre, e aqui incluímos todos nós que estamos encarnados também no mundo de expiação e provas, por querer apossar, quer dizer, tomar pela força o divino poder.
sofre por atuar de forma contrária a Deus. Porque quem somos nós para assumir o lugar de Deus? Então, estamos indo contra Ele. O orgulho, a vaidade, a insensatez, o egoísmo, a perversidade, a rebeldia, a opressão, são algumas das modalidades que Emmanuel cita, né, da usurpação indébita do homem, do poder de Deus. Só, meus irmãos, que nós vivemos num mundo que existe uma lei. Né? Estamos num mundo que existe uma lei que tudo rege, que é a lei de Deus. E o maior problema de nossa vida, segundo o professor Pietro Baldi, consiste nas relações que cada um de nós estabelece com essa lei. Quer dizer, vivemos num mundo que existe uma lei e o nosso maior problema consiste nas relações que cada um de nós estabelece com essa lei. E o professor Ubaldi explica que, sendo Deus o pensamento único e central, o princípio e a primeira fonte da vida, tudo gravita em direção a Deus, pois Ele é a lei. Ele é o centro irradiador, como também é o centro de atração, para a qual tudo tende, né? Tudo que existe tende também para Deus, para Ele, que Ele é um centro de atração. Mas nós, os seres humanos, com o impulso da rebelião, procuramos e ainda, né? Procuramos separar-se e afastar-se desse centro. Essa é a questão, né? Somos seres ainda muito rebeldes e com essa rebeldia nós nos afastamos desse centro, dessa lei. E isso acontece, segundo Emmanuel, quando as criaturas ficam confinadas nos falsos valores do mundo. Então, toda vez que estamos indo contra a lei de Deus, é porque estamos confinados nos falsos valores do mundo. E esse impulso de rebelião é um impulso anti-lei de Deus. Isso é um impulso invertido, porque não tem nada de positivo, mas ao contrário, ele é invertido porque vai trazer a negatividade da posição de rebeldia, da posição de resistência. Nós não estaremos indo no fluxo. A gente, né, nós que somos rebeldes, estamos indo contra esse fluxo. Então, essa atitude de rebelião, de resistência, é algo negativo. Mas, meus irmãos, o professor Pietro Baldi também mostra que Deus, além de ser o centro irradiador, ele é também o centro de atração. Deus é o centro de atração. Tudo tende a ir de encontro a ele. E o ser humano, mesmo sendo rebelde, mesmo querendo, como disse Emmanuel, usurpar o poder de Deus, ele uma hora vai tender também a voltar para o centro de atração. Porque a rebeldia de nós, seres humanos, é uma ação muito limitada. Ela é sujeita a exaurir-se, né? Como diz o professor Baldi. Essa rebeldia, ela exaure, ela vai acabando com o tempo, né? Mas ele, né, vamos entender, por enquanto, ele acredita que ele vai ser resistente, né? E como Deus é o centro de atração, a lei de Deus, ela vai agir para trazer o ser humano de volta para o centro. O homem quer resistir, quer ser rebelde, né? Assumir o lugar de Deus, mas como ele também é atrativo, né? A própria lei vai tentar trazer esse homem para o seu centro de atração. E esse instrumento de educação da lei de Deus é a dor, é o sofrimento.
Então, a dor e o sofrimento é um instrumento de educação da lei para trazer, atrair o homem de volta para o centro. E o professor Baldi explica que a resistência contra essa corrente positiva da lei de Deus e a função do sofrimento, ele explica isso de várias maneiras, Estudando os livros do professor Baldi, nós vemos que ele cria vários exemplos para poder explicar essa força de atração da lei, essa função do sofrimento em nossa vida. Mas uma das metáforas que eu acho bem interessante é a metáfora do dique, que se encontra no livro Técnica Funcional da Lei de Deus. Ele diz aqui que o homem, ele constrói um dique, A resistência do homem é como se fosse um dique, Que se manterá firme, em pé, enquanto puder, porque nós já sabemos que esse poder desse homem é limitado. E que a corrente da lei, mesmo com o homem construindo o dique, a corrente da lei, ela não se detém. A água continua a forçar o dique, porque existe o caminho que essa lei de Deus tem que percorrer, E mesmo com o dique ali, a água, ela continua a passar por ali, Ela tá ali tentando passar, que existe o dique para deter, mas ele não vai conseguir deter por muito tempo. O nível dessa corrente, dessa água cresce e aumenta cada vez mais a pressão nessa resistência, nesse dique. Por mais alto e forte que seja o dique, por mais alto e forte que seja essa resistência que o ser humano cria, cada vez mais vai se aproximando uma catástrofe, Quer dizer, a vitória da corrente da lei afundando e destruindo esse dique. Isso que vai acontecer. Então, o impulso da lei, isto é, o impulso das forças do bem, ela acaba vencendo finalmente o impulso da anti-lei, O impulso da resistência. Ela acaba vencendo aquela força do mal que construiu o dique. E o dique vai se romper. E o romper-se esse dique significa que naquele momento ele recebe, o ser humano ele vai receber o choque, daquilo que ele estava fazendo contra a lei. Quer dizer, o dique vai receber, que já desmoronou, os efeitos, a reação a essa lei. Significa também que aquela personalidade resistente, que construiu o dique, agora voltando para nós seres humanos, aquela personalidade rebelde, resistente, ela também começa a esmorecer, ela se precipita, porque a corrente da lei arrasta. A lei acaba nos arrastando. É inútil a nossa resistência. E para concluir esse raciocínio do dique, e chegando agora à função do sofrimento, eu vou ler as lindas e consoladoras, palavras do professor Baldi, que ele diz o seguinte: as pedras que formavam o dique são as forças que construíam a personalidade do indivíduo rebelde. Elas não flutuam. Pelo seu peso, elas mergulham na lei e são arrastadas pela corrente, atritando-se a cada momento contra aquele fundo pedregoso. Nisso consiste a reação da lei, que não se detém com a queda do dique, A lei poderia se deter, mas não. Aí que entra a misericórdia de Deus. A lei, ela não se detém com a queda do dique, com a nossa queda, ela prossegue com a sua função de forma educadora. E como que é a forma educadora da lei? As pedras que estavam resistindo continuam a rolar no fundo, e assim as suas angulosidades, aquelas arestas, aquela resistência
vão se suavizando, quer dizer, com os problemas ali, com o sofrimento, vão se suavizando. Elas se arredondam e aí sim, elas podem avançar um pouco melhor, obedecendo então a corrente. Então, aquelas pedras que antes serviam de resistência, quando cai, a própria corrente da lei ajuda a ir lapidando para essas pedras, né? Para todos nós continuarmos seguindo de forma melhor. Essa é a hora da dor, diz o professor Baldi, da expiação, da lição salutar. Quer dizer, a lei, a corrente, ela vai aparando as arestas, né? Ela vai tentando endireitar, né? Aquele que estava querendo, né, usurpar o poder divino nas mensagens de Emmanuel, né? Aquele que estava indo contra a corrente vai começar a aprender a ir a favor da corrente. Então, meus irmãos, é por isso que quem sofre, né? Quem faz o mal, faz sempre a si mesmo primeiro, porque ele vai sofrer as consequências disso depois. Ele irá sofrer com isso, né? A dor é a voz da lei que diz: erraste, corrige o teu erro. Olha que linda essa frase do professor Baldi. A dor é a voz da lei que diz: erraste, corrige o teu erro. Quer dizer, eu estou aqui para te ajudar. Assim, meus irmãos, é muito importante termos a consciência de que a dor não é uma punição de Deus. Isso é muito importante, né? A dor não é uma punição de Deus, mas uma benéfica salvação daquele que queria se perder, daquele que estava na rebeldia, que estava no sentido anti-lei. É a dor que o atrai para o sentido, né, a favor da lei. E todos nós, meus irmãos, na nossa condição de espíritos imperfeitos, em algum momento de nossas vidas, nós construímos muito diques. Nós somos muito rebeldes também, como já fomos no passado e ainda somos no presente, né? Por isso, temos que suportar a corrente da lei, porque ela está atuando em nosso favor. E, acima de tudo, entender o sofrimento de todas as pessoas, de todos os espíritos, encarnados, desencarnados, né? Como é o caso da mensagem de hoje. Por isso, eu fiz essa abordagem sobre o sofrimento para não fazermos juízo de valor diante do sofrimento das pessoas, já ficar apontando o dedo, foi isso ou aquilo. Todos nós construímos diques, né? Cada caso é um caso. E André Luiz, ele nos orienta, né, a conduta que devemos ter perante os espíritos sofredores que se encontram no plano espiritual e que estão recebendo a atuação da lei de Deus. Por isso é a mensagem, perante os espíritos sofredores. Eles estão sofrendo no plano espiritual. Então, se eles estão sofrendo a atuação da lei de Deus. No livro Evolução em Dois Mundos, né, André Luiz, ele nos mostra como que é o despertar da consciência quando o espírito ele chega no outro plano. Ele diz assim: encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual de consciência desperta, o irresponsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando-se em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Quando dilacerado e desditoso, grita a própria aflição, tecendo com o plasma sutil do pensamento contínuo e atormentado as telas infernais em que as consequências de suas faltas se desenvolveram,
mediante o sofrimento que antecede as reencarnações reparadoras. Então, meus irmãos, diante desses espíritos que acordaram a sua consciência no plano espiritual, é que André Luiz vai dizer qual deve ser a conduta cristã. Então ele diz: abster-se da realização de sessões públicas para assistência a desencarnados sofredores, de vez que semelhante procedimento é falta de caridade para com os próprios espíritos socorridos, que sentem torturados o comentário crescente e malsão em torno do seu próprio infortúnio. Ainda mesmo nas aparências do bem, o mal é sempre mal. Então, ele orienta a não se fazer sessão pública para assistência a espírito desencarnado. Sessão pública para assistência não se deve fazer. Aqueles que estão no plano espiritual em sofrimento, não se deve fazer sessão pública, né? Por quê? Porque é uma falta de caridade para com eles. Imagine expor uma situação para um grande número de pessoas que não conhece aquele espírito. Então surgiriam, como diz André Luiz, comentários e julgamentos que poderiam contribuir para aumentar ainda mais a sua dor. Na Escola Jesus Cristo mesmo, existe o Grupo Emanuel, que é um grupo de socorro aos sofredores, né? Principalmente aos espíritos obsidiados, mas é um grupo reservado. Aquele que necessita, né, desse tipo de assistência, ele dirige-se ao diretor doutrinário da nossa escola, que irá encaminhá-lo, né, a esse grupo se for preciso. E André Luiz diz que ainda mesmo nas aparências do bem, quer dizer, não, vamos fazer uma sessão que é para o bem. Não, não é para o bem. O mal é sempre o mal, quer dizer, a exposição de um espírito fragilizado, isso é sempre o mal. Continua. Evitar, quanto possível, sessões sistematizadas de desobsessão, sem a presença de dirigentes que reúnam em si moral evangélica e suficiente conhecimento doutrinário. Quanto mais luz, mais possibilidade de iluminação. Quer dizer, aqui ele destaca os atributos dos dirigentes que participam das sessões de desobsessão. Eles devem ter moral evangélica e suficiente conhecimento doutrinário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9, lemos que a finalidade da moral evangélica cristã é renovar o mundo, é aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo desse modo brotar de todos os corações a caridade, o amor ao próximo e a solidariedade comum. Então, a moral evangélica irriga o amor que trazemos em nosso coração. Com isso, podemos olhar para o outro com mais empatia, com mais compaixão, sem julgar o seu sofrimento. Por isso, Jesus estabeleceu o amor como princípio básico do cristianismo. Ele dizia: os meus seguidores serão reconhecidos pelo muito se amarem. E ainda, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele sabia da importância do amor. Então, onde surge o amor, emerge também o diálogo, a negociação, o entendimento, as soluções comuns, a convivência pacífica. Por isso André Luiz orienta, né, dessa necessidade, né, de ter esse conhecimento evangélico, de ter esse amor nesse coração desse doutrinador, né? Por quê? Porque aí o diálogo com esse espírito obsessor, né, ele, ou em sofrimento, ele será muito mais fluido. E é também, ele continua, né? Ele diz aqui, além da moral evangélica, é também fundamental que os dirigentes das sessões tenham suficiente conhecimento doutrinário, né? No livro Agenda Cristã, diz que o conhecimento espírita é a orientação para a vida essencial e profunda do ser.
Um dos princípios da nossa doutrina é a fé raciocinada. Então, assim, por meio do estudo das obras básicas, né, da codificação, o dirigente ele pode construir um padrão de vida e de conduta moral que respalda as orientações que ele oferecerá aos espíritos nas reuniões. Quer dizer, ele vai falar com propriedade de causa, porque anteriormente estudou e está colocando em prática tudo que a nossa doutrina nos ensina. Falar aos comunicantes perturbados e infelizes com dignidade e carinho, entre a energia e a doçura, detendo-se exclusivamente no caso em pauta, sabedoria no falar, ciência de ensinar. Quer dizer, percebemos nessa frase a importância da compreensão ante os perturbados e infelizes que se desviam do caminho e que se encontram em sofrimento. Eles precisam de muita compreensão. O dirigente ele deve ser enérgico, ele diz aqui, com energia. Então ele deve ser enérgico, no sentido de ser firme, contundente nas orientações, porque sabemos que muitos desses espíritos ainda se encontram naquele estado de revolta, construindo diques, né? Mas ao mesmo tempo ter doçura e carinho para que ele perceba que aquela reunião é para o seu benefício. Quer dizer, saber usar a palavra que edifica e fugir aos abusos do palavrório improdutivo, né? Emmanuel que tem essa expressão, palavrório improdutivo. A palavra deve ser aquela que edifica, né? E se deter apenas na pauta daquele caso, daquele espírito. Continua, sustar múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo, no sentido de preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez, em ambiente de concórdia e serenidade. A ordem prepara o aperfeiçoamento, quer dizer, não permitir várias manifestações ao mesmo tempo, porque isso quebra a harmonia da sessão. A ordem preserva a mente e preserva o coração dos participantes, porque o ambiente ordenado é um ambiente calmo, que favorece a concentração. E assim, os espíritos têm mais condição de entrar em sintonia com o bem. Assim, o ambiente fica favorável à assimilação do que for falado. E isso proporciona, como ele diz, o aperfeiçoamento do espírito. Em oportunidade alguma, polemizar, condenar ou ironizar no contato com os irmãos infelizes da espiritualidade. A azedia não cura o desespero. Meus irmãos, Emmanuel, ele nos diz que um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos da matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. Isso é um tormento para o espírito, né? Dessa forma, mais uma vez, André Luiz aqui nos orienta a não polemizar, condenar ou ironizar um espírito que já está no seu tormento máximo. Ele diz, a azedia não cura o desespero, pelo contrário, pode até potencializar ainda mais. Não se deve dirigir ao espírito usando o mesmo comportamento que ele, né? Na rebeldia, na agitação. Pelo contrário, continua André Luiz, o que deve oferecer, né? Oferecer a intimidade fraterna aos comunicantes, aplicando o carinho da palavra e o fervor da prece na execução da enfermagem moral que lhes é necessária. A familiaridade estende os valores da confiança. Essa familiaridade é a aproximação que deve ter. Os espíritos sofredores estão inundados de emoções como raiva, como tristeza, angústia.
por ignorarem ou desconhecerem a função da dor em sua vida. Então, eles ainda estão muito rebeldes, angustiados. Então, no momento em que é levado para uma reunião, muitas vezes, a palavra do dirigente não consegue alcançá-lo. Com a agitação das emoções, ele às vezes nem escuta, e assim ele não vai aprender. Então, por isso que André Luiz, ele ressalta dessa familiaridade que o dirigente deve, procurar ter, no sentido de primeiro estabelecer um laço, de primeiro estabelecer uma ligação, com aquele espírito. E concluindo, ele diz: suprimir indagações no trato com as entidades infortunadas, nem sempre em dia com a própria memória, como acontece a qualquer doente grave encarnado. A enfermidade imediata dispensa interrogatórios, quer dizer, o socorro é mais importante do que os porquês. Até entre nós encarnados, quando alguém está em desespero, o que deve vir antes de qualquer pergunta é o acolhimento, é a piedade. Não vamos ficar perguntando nada, não. Vem para cá, chega perto de mim. Só a nossa presença, com calma, com tranquilidade, já corregula para proporcionar também uma calma, uma tranquilidade para o outro. Emmanuel nos diz que a verdadeira piedade, ela é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal, ficar querendo saber o que é qualquer um. Não. Interessa-se excessivamente no bem e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. Talvez a oportunidade para o espírito ser levado a uma outra reunião pode demorar. Então, aproveitar a oportunidade para essa enfermagem, para esse socorro imediato. E assim, meus irmãos, chegamos ao fim, ao término da mensagem. Antes mesmo, de refletir sobre a conduta em uma reunião perante os espíritos sofredores, dada por André Luiz, nosso estudo de hoje, ele procurou mostrar o porquê do sofrimento. E que todos nós, em algum momento de nossas vidas, sofremos ou viremos a sofrer, seja nesse plano ou no outro plano. Porque Deus, na sua misericórdia, Deus, ele nos concede a liberdade. Somos nós que organizamos o nosso mundo particular. Emmanuel que diz essa frase: cada espírito constrói a habitação que lhe é própria, mas responderemos pelas nossas atuações. Nós responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. E o professor Baldi diz que o homem é livre, mas tudo o que fizer advirão consequências e deverá prestar contas à lei. Por isso, meus irmãos, devemos estar atentos para não cairmos nas ilusões do mundo. Emmanuel nos aconselha a indagarmos o que tem norteado os nossos pensamentos, o que temos desejado, o que estamos fazendo na nossa vida. Fazendo isso, estaremos aproveitando cada momento da nossa encarnação para realizarmos aí sim propósitos edificantes, para não irmos contra a lei, mas sim seguir o fluxo da corrente da lei, E se virem os obstáculos, se vierem a dor, o sofrimento, acolhê-los, entendendo que toda dor, todo sofrimento são agentes de purificação do nosso interior, são recursos valiosos da lei de Deus para o reajustamento do nosso espírito. Deus, ele nos renova diariamente a oportunidade de reerguimento. O Evangelho é o roteiro do otimismo divino. O Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Temos que ter esperança de atingir um dia a paz divina
e assim ser libertados da dor e do sofrimento. E meus irmãos, como estamos no ano do centenário de Paulo Freire, o grande educador, é preciso sempre ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E como diz Maria Dolores na mensagem que eu li, preparando para a nossa prece, entre os braços amigos da esperança, guarda sempre os deveres teus e meus, quanto possas, trabalha, ajuda e avança, serve e confia em Deus, porque assim, meus irmãos, estaremos dentro da lei. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja.